no estudo das Tuas doutrinas. Que seja um tempo proveitoso, um momento precioso para edificação, Pai. Abençoa-nos neste tempo que teremos juntos aqui, breve, mas que seja de grande proveito para nós. É o que te pedimos em nome de Cristo. Amém. Bom, nós temos tratado nos nossos estudos sobre os chamados 5 solas da Reforma Protestante. E, graças a Deus, nós já tivemos a oportunidade de estudar alguns deles. O primeiro que nós nos debruçamos foi o chamado Sola Scriptura. O segundo que nós estudamos foi o que nós chamamos de Solus Christus, então Sola Scriptura, somente as Escrituras, Solus Christus, somente Cristo. Posteriormente, estudamos o que é chamado de Sola Gratia, então é somente pela graça. E hoje nós teremos a oportunidade de ouvir um quarto sola da Reforma Protestante, chamado Sola Fide, que é chamado ou somente a fé ou somente pela fé. O Sola Fide trata, meus irmãos, sobre um tema que é fundamental para nós hoje e que não é só fundamental para nós hoje, mas sempre foi importante para a Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo durante todos os tempos. A Escritura nos revelará que a doutrina da justificação pela graça mediante a fé é uma doutrina que é de fundamental importância para a Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele se viu envolvido em um grande combate pela defesa da verdade bíblica da salvação do homem pela graça mediante a fé, contra vários homens que se opuseram a isto, apresentando como meio para a salvação não somente Cristo, não somente a graça, não somente a fé, mas isto mais alguma coisa. Sempre havia o acréscimo de algo no meio deste processo. Para que o homem, então, pudesse ser considerado justo diante de Deus, era Cristo mais algo, a graça mais algo, a fé mais alguma coisa. O apóstolo Paulo, com muita clareza e veementemente, vai se opor a estas coisas. O apóstolo Paulo foi um homem levantado por Deus naquele período para declarar estas verdades para nós, um homem inspirado pelo próprio Deus. Posteriormente, o Senhor, então, segundo a sua providência, levantou outros homens. E nós damos um salto grande do período do apóstolo Paulo até o século de número 16. Nós encontraremos lá um monge agostiniano chamado Martinho Lutero. E Martinho Lutero foi um homem que, durante muito tempo, ele esteve grandemente perturbado. Ele estava grandemente perturbado porque ele imaginava que para que o homem pudesse ser aceito como justo diante de Deus, ele precisava fazer algumas coisas. Ele precisava ser um homem bom. Ele precisava praticar várias coisas e se submeter a muitos procedimentos para que ele pudesse, então, ser considerado como justo ou aceito como justo diante de Deus. E isto, meus irmãos, durante muito tempo, perturbou Martinho Lutero. Ele fazia penitências, e subindo de joelhos várias escadas, e se submetendo a um jejum imenso, sem alimentação alguma, e várias coisas. Se alguém fez práticas externas para tentar ser aceito como justo diante de Deus, Martinho Lutero foi este homem. Se a salvação pudesse ser feita pelas obras, ele foi alguém que se esforçou bastante para isto. Ele teria então, e ele imaginava, eu tenho que fazer o melhor, e a sua consciência o perturbava porque ele pecava contra o Senhor. Como eu posso ser justo diante de Deus? Ele via então as declarações na Escritura, a justiça de Deus, e ele ficava grandemente perturbado com aquilo. O grande problema então, escreve alguém, que gradualmente apareceu para Lutero, foi a questão óbvia
de como seria possível alguém estar seguro de que havia feito o melhor. Como alguém naquele período poderia estar seguro de que havia feito o melhor para ser aceito como justo diante de Deus? Se fôssemos justificados, ao menos em parte, com base em algo presente dentro de nós, a retidão justificadora seria baseada em termos remunerativos, como se o Senhor estivesse nos remunerando por algo que nós fizemos. Para alguém perturbado com uma consciência de pecado, este era o caso de Lutero, problemas de dúvida e falta de segurança seriam inevitáveis. Foi contra tal panorama que Lutero fez a descoberta empolgante de que a justiça de Deus manifesta no Evangelho era a revelação da justiça de Cristo, tornada disponível livremente aos pecadores. E, meus irmãos, ele se deparou com esta verdade, mesmo em meio às suas lutas de esforços pessoais, mesmo depois dele ter ensinado verdades sobre esta carta. Ele já havia exposto esta carta, ele era um grande mestre, ele era um professor. E então, quando ele estava ali, mais uma vez, se debruçando nos estudos, ao consultar o comentário de Agostinho, pai da igreja, ele se deparou com a realidade e Agostinho então explica. A justiça de Deus ali não é a justiça de Deus no sentido de o atributo dele, de que condena o homem, não é neste sentido. Ele vai dizer, é a justiça que o Senhor confere ao homem em Cristo. É a declaração de Deus de que o homem está declarado justo diante do seu tribunal. Quando ele olhou para estas verdades, então se depara com a Escritura. E nesta ocasião, o texto era Romanos capítulo 1, versos de número 16 e 17, de modo mais especial. Ele vai compreender a verdade. E isto trouxe para ele grande consolo. A Escritura nos diz então em Romanos capítulo 1, versos 16 e 17, de modo mais particular. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro, do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Meus irmãos, isso aqui libertou Lutero. Lutero então viu a doutrina da justificação pela graça somente, sola gratia, por meio da fé somente, por causa de Cristo somente, solos Cristo. Ele então vai ver que isto é o cerne. Ele vai ver que isto é o coração do Evangelho. E então ele vai olhar para essa doutrina da justificação pela graça mediante a fé e ele vai ver isto como se os céus, uma porta aberta ao paraíso, um portal para os céus estavam sendo abertos diante dos seus olhos. Ele encontrou uma verdade consoladora. É como se os céus se abrissem diante dele quando ele se deparou com esta verdade libertadora. A partir de então, meus irmãos, Lutero foi um homem que passou a defender com todas as suas forças essas doutrinas. E de modo especial aqui, a doutrina da justificação pela graça mediante a fé, através da fé, por fé, em Cristo. A ponto dele chegar a dizer que a doutrina da justificação pela graça mediante a fé era tão fundamental que ele dirá que este é o artigo pelo qual a igreja permanece de pé ou cai. Este é o artigo pelo qual a igreja permanece de pé ou cai. Se rejeitarmos esta verdade, a igreja do Senhor não será mais igreja, ela vai cair. E vai cair na miséria que estávamos antes envolvidos, ele poderia dizer, que é a igreja romana.
A igreja romana ou papista, eles estavam envolvidos com uma deturpação da verdade da Escritura. Eles haviam abandonado a Escritura e hoje muitos permanecem longe dessa verdade. Por mais que eles digam que a salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, mas semelhantemente àqueles homens que Paulo lutou nas suas epístolas, eles acrescentam algo a mais a isto. Então não é somente a fé, é a fé mais as obras. A fé mais os méritos dos homens. Como se os homens pudessem, de alguma forma, cooperar com a sua salvação. Uma graça lhes foi concedida, e agora, com esta graça que lhes foi concedida, eles possuem a capacidade de, por suas obras e por seus méritos, serem aceitos como justos diante de Deus. Só que Lutero, bem como todos aqueles que estavam envolvidos com a reforma protestante, e nós hoje entendemos, o homem jamais pode ser salvo pelas suas obras. Jamais pode ser salvo pelas suas obras, mas somente pela fé. Então aconteceu que, posteriormente, existia um concílio chamado Concílio de Trento, da Contra-Reforma. Estas pessoas da igreja romana ou papista se voltaram contra aquela declaração. E o problema deles, como no caso de todos os outros solas, é com sola. O problema não é com a fé, mas com somente a fé. Como assim? E então o que eles farão? Eles condenarão a doutrina de que afirma que o homem é salvo somente através da fé. E vão dizer anátema, 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 maldito aqueles que sustentam esta mentira. Esta é a oposição, foi a oposição deles naquele período, esta é a oposição da Igreja Católica àqueles que afirmam esta doutrina como nós. Mas nós, junto a Lutero, junto a todos os outros reformadores, e sobretudo com a Escritura Sagrada, Paulo e todos os apóstolos, Cristo e todos os servos santos do Senhor, nós sustentamos. O homem, ele é justificado pela graça mediante a fé. Solus Christus, sola gratia, sola fide. 3 pontos desta doutrina fundamental que trata sobre a salvação do homem como um todo. Elas estão interligadas, não podem ser separadas. É o Senhor quem concede a graça para que o homem possa crer em Cristo. E o que o Senhor concede para o homem, para que ele possa crer em Cristo, é a fé, que também é demonstração da sua graça. Se trata de um dom de Deus. Estas verdades são declaradas durante todos os períodos da igreja, meus irmãos, e Lutero, então, olhando para Romanos capítulo 1, verso número 17, ele vai se deparar com esta verdade. O justo viverá por fé. É de fé em fé, fé do início ao fim, como está escrito. Então aqui ele faz uma menção. Essa verdade já foi declarada. E onde isso foi dito? Em Abacuque, capítulo 2, verso 4, o justo viverá pela sua fé. Ou como alguns traduzem, o justo viverá por fé. Então Paulo vai esclarecer esse versículo citando Romanos capítulo 1, verso de número 17. E a explicação então de Abacuque dada por Paulo inspirou, meus irmãos, não só Martinho Lutero, como inúmeros crentes a colocarem a fé e a sua fé numa justiça que não é deles própria, deles mesmos. Não, a justiça não é do homem, mas a abraçarem uma justiça que se encontra em Cristo. Jesus, aquele que, como diz Jeremias, capítulo 23, verso 6, é Senhor, justiça nossa. Não se trata de uma justiça do homem inerente, mas uma justiça que lhe é imputada, uma justiça que lhes é creditada.
Meus irmãos, para o apóstolo Paulo, e esta verdade fervia no coração também de Martinho Lutero, este é o coração do Evangelho. E esta verdade ela deve moldar a vida de todos, assim como moldava a vida de Paulo. Moldava a sua mensagem e esta realidade moldava a devoção e vida pessoal do próprio apóstolo Paulo. Porque é uma verdade maravilhosa e isso também trouxe mudança, não somente na pregação de Lutero, mas também na sua vida. Ele deixou de ser aquele homem grandemente perturbado. Uma verdade que o libertou. Mas aí entra a fé. E então, o que é a fé? A fé geralmente se define como depositar confiança em alguém. A fé, ela sempre está associada à confiança. É confiar em alguém, não em você mesmo. É confiar nos méritos de alguém, não em você mesmo. E quando nós falamos que é a fé somente, nós não estamos falando aqui sobre uma fé necessariamente que seja grande ou pequena ou... Não. Quando se fala em fé, o ponto não é se uma fé forte ou fraca, mas o que salva o homem não é a fé, mas é aquele em quem ele deposita a sua fé. O objeto da nossa fé é que nos salva. Não é a extensão, profundidade ou altura da fé que você possui. Cristo é o objeto da nossa fé. Cristo é quem nos salva. Em Cristo é que nós somos justificados. A fé, como veremos, é o instrumento através do qual nós somos justificados. Nós não somos salvos pela fé simplesmente, também não é a fé na fé, mas a fé em Cristo. Como escreveu Joel Bick. A justificação pela fé somente nunca é justificação por causa da fé, e sim justificação por causa de Cristo, isto é, por causa da satisfação da justiça pelo sangue do Cordeiro de Deus, ser graciosamente imputada e recebida por um pecador não merecedor. Em última análise, a base da justificação é Cristo e sua justiça somente. Por essa razão é fundamental que afirmamos somente Cristo. Estão ligados, se derrubarmos uma destas colunas, derrubaremos toda a verdade bíblica sobre a salvação do homem. Confiar em Cristo somente. Ele é a base da nossa salvação, mas é o instrumento que nós precisamos para crer nele, é a fé. Mas então, nós estamos falando aqui sobre justificação pela graça mediante a fé. Mas então, o que significa justificação? O que é justificação? Os nossos padrões doutrinários são muito claros acerca desta verdade. E quando nós olhamos, então, para a pergunta de número 70 do Catecismo Maior de Westminster, nós encontramos uma definição muito precisa acerca do que é justificação. E o nosso Catecismo, então, nos dirá: justificação é um ato da livre graça de Deus para com os pecadores, no qual ele os perdoa, os aceita e considera justos diante dele, não por qualquer coisa neles operada, nem por eles feita, mas unicamente pela perfeita obediência e plena satisfação de Cristo, a eles imputadas por Deus e recebidas só pela fé. Recebidas só pela fé. Então a ideia aqui, meus irmãos, da justificação é que se trata de um ato. E quando nós pensamos em justificação, nós devemos pensar
em pessoas que estão diante de um tribunal. E pessoas que estão diante de um tribunal, e o juiz não são os juízes do STF, mas o próprio juiz é Deus. Deus está então como juiz diante dos homens. E todos os homens são apresentados diante de Deus. E todos os homens são apresentados diante dele como culpados, porque essa é a natureza de todo homem. Todos nós caímos em Adão. Somos, portanto, culpados. E diante do tribunal de Deus, não há um justo, não há nenhum sequer. O que o Senhor, então, poderia fazer com o homem? O Senhor poderia condená-lo, e muitos são condenados. Muitos serão condenados. Condenação, inclusive, é justamente o oposto de justificação. Aquele que foi justificado não será condenado. É o oposto de condenação. Mas o que é que o Senhor faz conosco? Diante do seu tribunal, então, aqueles que são alvo da graça do Senhor são justificados por Deus. Não é que eles são transformados em justos inerentemente. Não há nenhuma mudança orgânica em nós. Há uma declaração forense. Há uma declaração pública. O Senhor, dentro do seu tribunal, diz: esta pessoa que antes era condenada, agora foi justificada. Ela foi absolvida. Ela não experimentará condenação. Então, esta é a ideia da justificação. Você não será mais condenado. E isto acontece, como nossos padrões definem com muita clareza, não acontece várias vezes. Ninguém pode ser nesta vida mais justificado do que o outro. Uma vida de santidade não nos torna mais justos diante de Deus. Por que razão? Porque a justificação é um ato. Isto quer dizer, meus irmãos, que algo que aconteceu de uma vez por todas não se repete. Aconteceu de uma vez para sempre. Não há mudança nem diminuição. Aqueles que foram justificados são justos diante de Deus e ponto. Não é algo que acontece aqui e então tem que acontecer ali de novo, não. Aconteceu aqui, no tempo e no espaço. Acabou, não se repete. É diferente da justificação, que nossos padrões vão chamar de obra. É um processo contínuo na nossa vida. E, meus irmãos, a justificação, como nos diz o padrão, é um ato da livre graça de Deus. É o Senhor quem livremente concede, segundo a sua graça, a graça dessas pessoas serem justificadas. Porque, como falamos, tudo é por graça. A salvação do homem é por graça. Nós fomos alvo da graça do Senhor somente. E é uma graça que é concedida a pecadores como eu e você. Éramos pecadores que merecíamos a condenação. Era isto que nós merecíamos. Mas o que acontece? O Senhor, através de um ato, através de uma declaração pública, nos considera como justos diante do seu tribunal. E nós olhamos então para o que a Escritura vai nos dizer. Romanos capítulo 3, versos de número 22 a 25 nos diz: justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Justificados por graça, mediante a fé. Esta é a realidade de todos os homens que são eleitos de Deus e que são alvo da sua graça. Isso é o que nos diz também Romanos ainda, capítulo 4, verso de número 5. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. A fé lhe é atribuída como justiça. E aqui ele está tratando sobre Abraão.
Abraão creu no passado, no Antigo Testamento, e isto lhe foi imputado por justiça. Através da fé, Abraão foi salvo. Todos aqueles que foram salvos pela graça mediante a fé em Cristo. E o que acontece então na justificação? Acontece pelo menos duas coisas com todos aqueles que são alvo da justiça de Deus. Ele é perdoado dos seus pecados e é aceito como justo diante do seu tribunal. Não acontece somente o perdão de pecados, nem somente o recebimento como justo diante de Deus. O Senhor então perdoa os nossos pecados, a nossa transgressão, o pecado que nós cometemos em Adão, nele encontramos perdão, e então diante do seu tribunal ele os recebe como justos. E por que razão ele os recebe como justos? Porque alguém sofreu a condenação por nós. O justo morreu pelos injustos. E quem é o justo que foi desamparado? Cristo. Cristo, então, foi aquele que foi entregue por nós, ele foi aquele que padeceu por nós, mesmo não tendo cometido pecado algum. Então nós fomos declarados justos por Deus, graças a Cristo, aquele que por nós morreu. E então o catecismo vai dizer, e isto não pode acontecer por qualquer coisa neles operada, nem por eles feita. De forma alguma, isso vai de encontro à doutrina papista e romanista, mas unicamente pela perfeita obediência e plena satisfação de Cristo. Então Cristo, o que nós chamamos de obediência ativa, cumprindo todas as exigências da lei de Deus, bem como naquilo que nós chamamos de obediência passiva, se submetendo a toda a justiça de Deus e toda a lei de Deus. E também quando consideramos a sua perfeita morte na cruz como perfeita satisfação pelos nossos pecados, isto é o que nos salva. Obediência plena e perfeita, diferente de nós jamais conseguiríamos isto. O que acontece então? A nós é imputada a justiça de Cristo. Mas ela é recebida como? Pelas minhas obras? Pela minha fé mais as minhas obras? Não. As obras podem evidenciar que eu pertenço ao Senhor. É sobre isso, inclusive, que Tiago vai tratar na sua epístola. O homem é salvo, e o catecismo vai dizer, só pela fé. E a referência bíblica que ele vai citar é mais uma vez Romanos. E Romanos capítulo 5, verso 1, que vai nos dizer o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, temos paz com Deus. Justificados, pois, mediante a paz, temos paz com Deus. E por que nós só passamos a ter paz quando somos justificados? Porque nós antes estávamos num estado de rebelião contra Deus. Éramos seus inimigos. Mas agora, tendo sido justificados mediante ou por fé, através da fé em Cristo Jesus, nós fomos reconciliados com Ele. A inimizade que antes existia já não existe mais. Aquilo que parecia irreconciliável, se fosse fruto da nossa própria mão, agora já não existe mais, porque Cristo nos justificou. Fomos justificados em Cristo. Isto é algo maravilhoso. E como é maravilhoso entendermos isto, mas nós poderíamos então continuar pensando, e os nossos catecismos ainda nos ajudam. Como a justificação é um ato da livre graça de Deus? Pergunta de número 71 do Catecismo Maior. E a resposta é, ainda que Cristo, pela sua obediência e morte, prestasse uma verdadeira satisfação real e plena à justiça de Deus em favor dos que são justificados, contudo, a sua justificação é da livre graça para eles.
é da livre graça, como nos diz o texto de Efésios, capítulo 1, verso 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Segundo a graça do Senhor, que é abundante. Ele vai dizer que no qual temos a redenção. Ele está falando de quem aqui? De Cristo. No finalzinho do verso 6 vai dizer, no amado, no qual temos a redenção. É Cristo aqui. Deus é apresentado aqui nestes versos como aquele que escolhe, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que escolheu homens e mulheres deste mundo para a salvação. Através de Cristo, aquele que morreu por nós na cruz, para a nossa salvação, o amado. E então no final ele vai dizer, pela aplicação, selo do Espírito Santo, aquele que aplicou em nós a grandiosa obra da redenção em Cristo. Então é por Cristo somente manifestação da livre e abundante graça de Deus. E é assim, desde que Deus aceite a satisfação de um fiador, a qual podia ser exigida deles, e provou este fiador, seu único filho, imputando-lhes a justiça deste. Então, o que foi colocado na nossa conta? Foi a justiça de Cristo. Toda a obediência que nós deveríamos ter prestado, Ele obedeceu. Ele obedeceu tudo, e Ele inclusive morreu a morte que nós deveríamos ter experimentado. E o que acontece então? Toda a sua vida perfeita, toda a sua justiça perfeita, toda a sua obra, tudo aquilo que Ele fez é colocado na nossa conta. É creditado na nossa conta, de nós que não tínhamos a menor possibilidade de quitar a dívida que contraímos contra Deus. Ninguém conseguiria. Somente sendo a justiça de Cristo creditada na nossa conta, é que nós conseguimos ou somos justificados. A justiça de Cristo sobre nós é imputada. Mas acontece, meus irmãos, aquilo que nós chamamos de uma dupla imputação. Porque nós recebemos a justiça de Cristo, mas Cristo é aquele que recebe sobre si toda a nossa miséria. Cristo, então, é considerado como injusto. Cristo é considerado, então, como aquele que é pecador. Aquele que não conheceu o pecado, Ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso de número 21. Ele recebeu sobre si toda a nossa miséria. Toda a nossa miséria foi creditada nele, a ponto dele ser considerado como maldição. Maldição. É justamente isso que é declarado. Deuteronômio diz isto. Paulo vai dizer em Gálatas, maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Cristo sofreu tudo isto por causa de nós. Mas fomos justificados graças à imputação também da justiça de Cristo. E o que é que Ele exige de nós? O que é que Ele exige de nós para que possamos alcançar, então, essa justiça que encontramos em Cristo? Os padrões nossos vão dizer assim, não exigindo deles nada para a sua justificação, senão a fé. O que é exigido? A fé. A fé que nós exercemos porque possuímos capacidade. É isso? A fé que nós exercemos porque nós possuímos em nós toda a potência para então crer em Deus, de nós mesmos. Não. Unicamente pela fé, a qual também é dom de Deus. Vejam só, que a graça do Senhor nos é revelada e nos é dada, tudo acontecendo por graça, inclusive a fé, nos é dada como um presente.
para que possamos crer naquele que é o maior e melhor presente, que é Cristo. Cristo Jesus. É isso que nos diz Efésios, capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. O que é dom de Deus? A fé. O Senhor nos concedeu como um dom. Meus irmãos, uma coisa que a fé ela não conhece são os méritos humanos. Os méritos humanos são desconhecidos, são estranhos para a verdadeira fé. Por que razão? Porque a natureza da fé é depender inteiramente dos méritos e da justiça de Cristo. Isso é da própria natureza da fé bíblica. É se despir dos seus próprios méritos. Isso é estranho para os romanistas. Isso é estranho para os papistas. Mas para a Escritura, não. E esta é a verdade que nós devemos declarar. A fé é um dom que nos é dado por Deus. E qual o papel, então, da fé na obra da justificação? Qual o papel da fé na obra da redenção? A fé é como um pedinte, como alguns vão dizer. A fé é como um mendigo, como Kuyper vai dizer. Assim como um pedinte que estende sua mão para receber um pedaço de pão, não pode dizer que fez por merecer a dádiva que lhe foi concedida. Ele jamais pode abrir a boca para dizer assim, eu fiz por merecer, ele me deu pão porque eu merecia. Ele estende as mãos necessitado. Assim como ele jamais pode dizer que mereceu a dádiva que lhe foi concedida, também não podem os crentes afirmar que merecem a justificação só porque abraçaram a justiça de Cristo, graciosamente oferecida a eles no Evangelho. A fé nos foi dada para que possamos crer naquele que é oferecido. Tudo manifestação da graça de Deus do início ao fim. O Senhor nos deu aquilo que precisávamos para crer no seu Filho, é a fé. Não foi gerado por nós. Como já falei em outras ocasiões, como no exemplo do pastor Rodrigo Broto, acho que vocês já escutaram, já têm decorado até essa história, acho que eu já contei umas 4 vezes ela. Mas que trata justamente sobre isso, né? O Senhor dando-nos aquilo que nós precisamos para crer. A fé sendo um dom dele. A fé é o instrumento. A fé não é o fundamento. A fé é o instrumento para a nossa justificação. Então a fé ela é fundamental na obra da justificação. Mas então, alguém poderia perguntar, mas o que é a fé justificadora? O que é esta fé? Os nossos padrões dirão, a fé justificadora é a que salva. E como ela é operada em nós? A fé justificadora é operada pelo Espírito e pela Palavra de Deus no coração do pecador. Então é o Espírito de Deus agindo na palavra, com a palavra, através da palavra, seja ela lida, seja ela pregada, é que Ele age nos nossos corações, no coração do pecador imundo, que sendo por este mesmo Espírito convencido, é Ele quem nos convence do pecado, do juízo, de tudo, convencendo-nos do nosso pecado, convencendo-nos então da miséria que nós nos encontrávamos e convencendo-nos também da nossa incapacidade de poder, por nossa própria força, crer em Deus e ser salvo, para nos restaurar então desse estado. A fé não somente aceita a promessa do Evangelho, mas recebe e confia em Cristo e na sua justiça, que lhe são oferecidos no Evangelho para o perdão dos pecados e para que a sua pessoa seja aceita e reputada justa diante de Deus para a salvação.
A fé, meus irmãos, e a fé bíblica, a fé genuína, a fé salvífica, como falei em outras ocasiões, ela é uma fé que possui pelo menos 3 aspectos que são nos apresentados aqui nesta pergunta de número 72 do Catecismo Maior de Westminster. Como a fé funciona, então? Definimos que a fé, ela é confiança em quem? Em Cristo. Mas nós poderíamos falar sobre 3 aspectos dela. O que é que a fé faz? A fé, ela aceita a verdade da promessa. A fé, ela é aquela que, enquanto as verdades do Senhor são apresentadas, a fé, ela vai apresentar um conhecimento de tais verdades. A fé, ela não está desprovida de conhecimento. Ela possui conhecimento. Conhecimento das verdades do Evangelho, conhecimento de Cristo como Redentor, conhecimento de Cristo como Redentor nos seus ofícios de profeta, sacerdote e rei, tanto no seu estado de humilhação como no seu estado de exaltação. A fé possui conhecimento. O conhecimento destas verdades que nos são trazidas a nossos ouvidos e são levados ao nosso coração, particularmente pelo Espírito Santo de Deus. Mas a fé não possui apenas conhecimento, e esse é o primeiro C, conhecimento. A fé possui o que nós podemos chamar de consentimento ou assentimento. A fé, ela não somente vai conhecer as verdades, mas ela vai abraçar estas verdades, vai receber estas verdades como verdades inegociáveis para si. Então abraça essas verdades, são minhas verdades, creio nelas, inegociáveis para mim, eu conheço e eu recebo. Mas existe um terceiro C, conhecimento, consentimento e confiança. A fé confia, como diz o Catecismo, mas recebe e confia em Cristo e na sua justiça, neste Cristo que é oferecido gratuitamente no Evangelho. Então, meus irmãos, a fé salvadora, o que é que ela faz? A fé salvadora, ela abandona a confiança em nós mesmos. A verdadeira fé abandona a confiança em si mesmo e abraça com sincero, verdadeiro e real compromisso a Cristo, confiando somente nele. Confiando somente nele. Ele vai olhar para si e vai dizer, não há condição em mim, não há condição nas minhas obras para me salvar, não há condição nestes homens em quem eu depositarei minha confiança. A fé se voltará para Cristo e na sua obra e se lançará sobre ele. Porque confiança é justamente isto, é se lançar sem temor sobre Cristo. Confiar nas obras de Cristo. E aí está em um sentido. Um sentido em que a justificação é também uma obra. É também por obras. Você pode pensar assim, isso tem cheiro de romanismo. Não. A justificação, de fato, nos é concedida pela obra de Cristo. De Cristo que fez toda a obra perfeita por nós e nós unidos a Ele. Então, a obra de Cristo, perfeita de Cristo, o sacrifício de Cristo é a sua obra e nele, através dessa obra bendita, nós somos justificados. Esta é a obra que nós abraçamos como a obra genuína, através da qual nós somos salvos. Mas abraçamos isto através da fé. Como esta fé, então, como esta fé bendita, ela justifica o pecador diante de Deus? Pergunta de número 73 do Catecismo Maior. A fé justifica o pecador diante de Deus, não por causa das outras graças que sempre a acompanham, nem por causa das boas obras que são frutos dela. Está logo indo aqui de cara contra o romanismo. Ele vai dizer,
não são as obras. As obras são fruto. Fomos salvos para as boas obras, não pelas boas obras. As boas obras são fruto desta salvação, nem como se fosse a graça da fé ou qualquer ato dela. Não é a fé que nos salva, que lhe é imputado para a justificação, mas unicamente porque a fé é o instrumento pelo qual o pecador recebe a Cristo e aplica a si Cristo e a sua justiça. Como nos tornamos filhos de Deus? É através da fé em Cristo, é crendo em Cristo somente. Isto é o que nos dirá João, inclusive, em João capítulo 1, verso de número 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Isto é fé. Estes que são feitos filhos de Deus. Quem? Aqueles que creem em Cristo. E em quem a salvação? Em que nome a salvação? Vai nos dizer Pedro em Atos capítulo 4, verso 12. Em um só nome. Quem é este nome? Jesus Cristo. É este nome. Jesus Cristo é este homem. Como vai dizer Paulo em Gálatas capítulo 2, verso de número 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Quem será justificado por obras da lei? Ninguém. Meus irmãos, este é o artigo, como disse Lutero, através do qual a igreja permanece de pé ou cai. Esta é a verdade que nós devemos declarar. A doutrina da justificação pela fé rejeitará erros e rejeitará, inclusive, o erro de imaginar que nós podemos nos fazer justos diante de Deus por causa daquilo que nós praticamos ou porque daquilo que deixamos de praticar. Isso não acontece somente no romanismo, não. Muitas pessoas hoje podem imaginar que podem ser recebidas diante de Deus como justas simplesmente por praticarem o que é bom. Há pessoas que pensam, eu vou para a igreja todo domingo eu estou lá, todo domingo eu canto, todo domingo eu leio a escritura em casa, não roubo o que é de ninguém, não falo palavrão, sou bonzinho, sou um cara legal, todo mundo gosta de mim, eu sou bacana. Não. Veja que isso não é equívoco e um erro. O Senhor me aceita como justo porque eu sou um cara bacana, porque eu sou uma menina legal. Não existe isto. Ninguém pode ser considerado como justo assim. E essas coisas também não são úteis para nos fazer mais justos diante de Deus. Mais justos? Nunca. E se nós tentarmos, e se nós propagarmos a ideia de que as pessoas se tornam justas diante de Deus por fazer o que é legal ou o que é bom, isso pode levar essas pessoas a andar como Lutero no princípio. Porque ele olhará para os seus membros, ele olhará para as suas ações e ele concluirá, o bem que eu quero fazer eu nunca faço. O que milita no meu carne, no meu corpo, é o pecado que me aflige. Poderá levar as pessoas a gritar assim, quem me livrará do corpo desta morte, como Paulo? As pessoas logo concluirão, eu não consigo observar devidamente isto. Não posso ser salvo por isto. Mas Paulo diz, graças a Jesus Cristo. É em Cristo somente. É na fé em Cristo somente.
Por essa razão, nós somos chamados a declarar e a chamar homens e mulheres a confiar, não nas obras deles, mas a se voltar para Cristo. É em Cristo somente, é pela graça somente, e é mediante a fé somente que o homem pode ser aceito como justo diante de Deus. Esta é a verdade que nós devemos proclamar. Esta é a verdade que nós devemos ensinar para os nossos filhos. Esta é a verdade que deve ser ensinada todas as vezes que nós testemunharmos do Evangelho de Cristo. Esta é a verdade que deve ser defendida com toda a nossa força neste mundo. E esta é a verdade que deve ser proclamada do púlpito por todos aqueles que foram chamados pelo Senhor para o ministério da palavra. Se alguém rejeita esta doutrina, nós podemos falar juntamente com o apóstolo Paulo: anátema. Este é um anátema que é válido. Não publicado pelo Concílio de Trento. Trento quase não sai. Mas pelo anátema declarado na Escritura Sagrada pelo servo do Senhor, o apóstolo Paulo, inspirado pelo próprio Deus. Sigamos em frente, meus irmãos, sustentando este legado bíblico. A verdade inegociável de que o homem é justificado pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Amém. Amém. Algum irmão tem